Gente, perguntas? Tem duas coisas, assim, 4 coisas. Tem mais alguma pergunta? Quer ser bom? Essa é a questão central. Antes do corte. Bom. Para que a gente faça um filme? É a primeira pergunta que nós devemos fazer. Para que eu vou passar o filme? Então, eu vou passar o filme para tratar de uma discussão sobre um tema, por exemplo, a questão da relação Ocidente e Oriente, ou vou usar o filme para tratar de um acontecimento histórico determinado? Essa é uma pergunta. Bom, outra coisa. Eu quero que o meu aluno se dê conta do enredo do filme. O enredo do filme é importante para que ele forme uma determinada noção sobre o que eu estou fazendo. Se é importante, tem que passar o filme de novo. Se é importante, tem que passar o filme. Então, o recorte, no meu entendimento, é o suficiente. Eu quero dizer que eu adoro filmes recortados. E mais, acho que faz muito efeito também, inclusive para resolver problemas desse tipo, que tu estás colocando, que eu quero falar um pouco mais daqui a pouquinho, que é de selecionar temas e recortar vários pedaços de filmes. 4 per conta de um tema específico. Um tema determinado. Então, se tu quer ensinar, por exemplo, sobre Roma, quer discutir o problema da gladiatura em Roma, então tu pega um fragmento do Espartacus, um fragmento do gladiador, um fragmento da história de Roma. Acho que é muito adequado. Por quê? Porque tu não está usando o cinema, tu não está usando esses filmes para os alunos se deleitarem com o enredo. Não é esse o teu objetivo. Então, tu recorta. Não vejo qualquer problema nisso. Por quê? Porque nós, professores de história, pegamos o filme para tentar dar conta do passado em imagens, ou para tentar discutir uma questão do presente. Então, basta a imagem daquele fragmento para tu aguçar a imaginação dele para aquilo que está trazendo. Basta o fragmento. E que faz uma comédia com essa relação passado-presente. Faz uma comédia com a relação dos franceses com a Revolução Francesa. E faz uma comédia com as coisas da Idade Média. É uma bruxa lá, é o camponês que é trilocão.
Cavaleiro, não me lembro o nome dele mais, é o Joshua, parece, não me lembro, mas acho que é isso, o Cavaleiro. E aí tu comparar os dois filmes, porque aí tu vai mostrar pelo menos duas linguagens diferentes de mostrar, de tratar o mesmo tema. Acho que é muito isso. Uma coisa que é importante, Camila, é pensar que os nossos alunos não vão significar as coisas do modo que a gente acha que verdadeiramente deveria significar. Os alunos da quinta série, os alunos da sexta série, ou mesmo o aluno do ensino médio, não vai dar a mesma importância para o filme ou para o fragmento que nós damos. E ele não vai tirar nem do filme nem do fragmento a riqueza de detalhes que nós tiramos. E a gente até quer que eles façam isso, mas em função das suas circunstâncias eles não vão fazer. Então às vezes nós precisamos nos contentar um pouco. E na quinta série, se tu quer fazer a discussão, que eles estão estudando Grécia, estão estudando Roma, sobre a relação Oriente e Ocidente, eu acho que é possível fazer no limite deles. Qual é o limite deles? A quantidade de palavras que eles usam para ler o mundo. Então, se eles usam meia dúzia de palavras para ler o mundo e vão olhar o filme problema sobre o Oriente e Ocidente, evidentemente que a leitura deles será muito mais reduzida. Não há dúvida. E aí nós, na hora de avaliar, na hora de propor os objetivos, vamos ter que pensar nisso. Agora, creio que é possível, já na quinta série, pensar a ideia de civilizado, bárbaro, de lugar, onde é o Ocidente, onde é o Oriente. Eles ainda não vão perceber, certamente, que ser ocidental não é simplesmente viver no Ocidente, vocês não vão entender. E que ser oriental não é simplesmente viver no Oriente, isso eles ainda não vão entender. Mas para isso, enfim, eu acho que é mais para a gente. Então, tu tem razão nessa coisa dos limites dos temas, mas eu acho que há rigor dentro dos limites do possível, um pouquinho a mais, sempre para trabalhar todas as coisas, todos os temas. Aí nesse sentido eu acho que tem que estar sempre ligado com o conteúdo que está dando. Então eu acho que não dá para cair uma coisa de paraquedas. Então se lá na quinta série está estudando Grécia, então vamos escolher um tema que tenha a ver com Grécia. Ou o tema da cidadania, ou o tema da democracia, ou mesmo o tema da civilização, coisa e tal. Bom, uma vez na oitava série, adivinha o que eu passei nos caras. E nessa época eu já tinha abandonado o meu lado romântico, ainda bem. Passei Danton, o processo da revolução. Que é uma maldade terrível. É um filme lá, cansativo. E observe, em 1991 era videocassete, televisão pequena, e as escolas não tinham salas de vídeo, era uma sala qualquer com cadeirinha dura para não olhar o filme daqui. Eles só viram um filme que eu já não, eu tinha medo. Eu tinha uma alternativa, tinha que ver. Isso também é necessário às vezes. E então isso me ensinou muito, depois de muito tempo, na questão de passar o filme inteiro ou não. Então tem filmes que se prestam para passar inteiro. Tem filmes que. Exato. A gente fala uma conversada e tem um. Porque eu não tenho habilidade de recortar filmes. Mas tem gurizes aí que tem uma habilidade incrível de fazer isso. Aí então tem um site que veio do Paraná, eu mando para vocês eu mando, e aí vocês acertam o e-mail, que eles têm filmes já recortados de tudo que é área de física a pedagogia, tem filme recortado. Então tu olha e te agradou, usa. Achou, isso aqui é horrível, não usa. Mas o site presta um baita serviço. É uma fonte muito interessante. Não precisa baixar o filme todo, que demora um tempão, também tem que ter habilidade para isso, tem que saber para fazer. Então certos filmes se prestam para passar inteiro. Eu, os visitantes, sempre gosto de passar inteiro quando passa. Por quê? Porque eu não quero pegar, olha ali, vamos parar ali, que é uma coisa que é ótimo de fazer.
fazer também. Mas vamos parar aqui para ver a relação da bruxa com o cavaleiro. O que eu quero é que eles tenham uma noção dessa relação anacrônica entre o presente e o passado. De como é que é um estranhamento entre o cara lá, que quando ele cai lá nos dias atuais, e aí chega olha um Fusca, e tem um negro dentro do Fusca. Ah, é muçulmano. Não, é morro, é um morro. E começa a bater numa como, um negócio desse lado. É muito interessante. Aí esse eu gosto de passar em coisa. Mas eu acho que tanto passar um fragmento quanto fazer recortes para trabalhar um tema são bem mais adequados. São bem mais adequados. Por uma série de razões, inclusive, dos alunos capturarem o que é passado. Porque às vezes tu passa um filme inteiro, o cara para de olhar, o cara não tem diálogo, o cara fica incomodando, e aí ele não dá conta de tudo. Se tu passa um filme, um fragmento de 10 minutos, tu pode atrair a turma inteira. Então facilita bastante. E agora o YouTube facilita mais ainda. Ah, e uma última coisa, desculpa, não esqueço. A escola existe para que a gente coloque diante dos alunos coisas que eles não conhecem. Então, se você se propõe a trabalhar com cinema, você tem 2 movimentos a fazer. Usar filmes que eles estão acostumados a ver, é importante, é necessário, mas introduzir aos poucos filmes que eles jamais veriam na televisão. Isso é importante. Isso é altamente significativo. O mesmo vale para a música. Eu tive uma época aí que era aquela obsessão pela realidade do aluno. Então os professores para dar aula usavam música sertaneja. Daqui a pouco estavam usando até funk. Não, funk tem que usar, mas tem que cuidar qual é o funk que vai usar. Né? Não dá para usar a festa da Paula. Mas enfim, aí era aquela obsessão pela realidade do aluno, aí as pessoas esqueciam que deviam levar música erudita para a sala, que deviam levar Chico Buarque para a sala, e não acho. Enfim, porque a escola talvez seja o único lugar no qual eles possam se encontrar com essas outras coisas que não estão disponíveis na televisão, que não estão disponíveis nas casas. Então não se pode limitar esse universo deles. Eu acho que vai encontrar isso, por exemplo, uma prática de história, a primeira vez que eu utilizei fábulas, na história original, utilizei fábulas da época, textos, né? Grupos, e também utilizei o filme em exército, só que daí eu expliquei. O segundo ou o primeiro? Daí eu comprei o segundo. E eu expliquei o nome da parede, acho que era sexta série. Não, esse, a rádio não era do ensino médio, mas tinha várias pessoas, tinha uma mãe com uma filha, era bem legal assim. E eu utilizei esse filme, primeiro. Como ele é uma sátira, eu no início fiquei com medo, né, de eles começarem a achar que tudo que eu li estava ali era exatamente o que aconteceu. Então eu vou tentar trabalhar um pouco, porque eram aqueles estilos. Eu utilizei fábulas, lendas, textos sobre o sol e a lua, de fantástica. Bom, enfim, eu queria saber a tua opinião sobre como a gente pode preparar, conversar com eles, para eles não misturarem até o limite, porque é uma coisa engraçada, o que pode ser realmente o que aconteceu. O que é fantasia, o que é realidade. É muito grande, assim, é uma coisa, um detalhe, eu não faço muita diferença, mas eu acho que significa isso. Meu pai, os outros entendam que não é só o rei que morava em castelo. Então, é o tipo de imagem, assim, que é muito forte. Por mais que tu repita, é uma coisa tão consolidada na mente, no imaginário deles, que é difícil de ocupar. A propósito disso, uma vez estava dando economia açucareira. Aí tá, então agora vamos para mineração. Aí qual é a lógica deles? Terminou o açúcar.
Não tem mais açúcar no Brasil. Começou a mineração, acabou o açúcar. Esse tipo de coisa. A história é contra a memória. Não, a história é filha da memória, mas ao mesmo tempo ela é contra a memória. E essas coisas aí que estão construídas na cabeça de todos nós, inclusive, sobretudo aí, o nosso problema de quem a gente dá aula, sei lá, eu acho que tem coisa que a gente vai ter uma dificuldade tão grande que talvez o cara saia da escola e não consiga dessas coisas. Eu acho que talvez a solução para tentar romper com essas imagens todas é encarar de frente o problema da narrativa e do estilo. Porque eu sei que não é em razão do que tu disse, mas não adianta nós repetirmos para ele. E a gente repete, claro, os professores, a gente repete, a nossa natureza é ser repetitiva. A nossa natureza é ser repetitiva. Se há uma natureza de ser professor, é ser repetitivo. Então a gente repete. Por isso somos repetitivos. Mas isso é ótimo. Só que, para o aluno, por exemplo, para ele abandonar a ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas, a gente vai dizer para ele: olha, tia, a Idade Média não é a Idade das Trevas. Aí vem o Joãozinho: não, a professora, minha mãe disse que a Idade Média é a Idade das Trevas. Não, Joãozinho, não é. Não é. A gente tem que envolver os alunos no jogo. Se ele não estiver envolvido no jogo, a gente vai repetir, e ele vai continuar com a ideia anterior. Ou seja, ele não vai padecer. Ele não vai sofrer e se deixar invadir pelo novo significado. Então, bom, isso é a coisa mais difícil da vida, professor. Eu não tenho nenhuma pretensão de achar que todos os alunos vão dar conta das coisas, mesmo que a gente se vire. Ser totalmente dramático, os alunos não vão se dar conta. Não. São circunstâncias que às vezes a gente não controla. Agora, você usar um filme, usar uma estratégia ou outras, são elementos, enfim, que vão ajudar a desconstruir essas ideias. E talvez o nosso papel seja mais esse mesmo, de desinventar essas coisas que estão cristalizadas na nossa memória. Por isso que eu digo que a história é contra a memória. Agora, o tiro pode sair pela culatra. Sim, porque isso que você fala do Brancaleone. O Brancaleone é uma sátira, ou de algum filme do Monty Python. São sátiras. Qual é o limite entre a fantasia e a realidade? É um pepino. Por quê? Pela simples razão de que a narrativa fílmica é muito mais encantadora e persuasiva do que a gente quando está argumentando. Muito mais. Então pode ser um tiro que sai pela culatra. Mas eu acho que jamais a gente deve deixar de trabalhar com isso. Por mais que seja perigoso, e sempre é, tu apresenta o Exército Brasileiro e tu discute o estatuto daquele filme com eles. Se lá na quinta série, e a Camila tem razão, será inútil tu apresentar o Brancaleone e querer discutir com eles a produção do filme, tu não passa na quinta série. Passa no primeiro ano do ensino médio. Lá tu poderá discutir o filme, a produção cinematográfica. Eu tenho um aluno que discutiu isso lá na profissão esse semestre. Ele fez um textinho de uma página, sobre o cinema. Muito interessante, ele discutiu o cinema, a linguagem do cinema. E aí ele passou filmes depois para discutir, para dizer que o objetivo não era a Idade Média, era o cinema. Então talvez, antes do cara olhar o Brancaleone para olhar a Idade Média, ele tenha que olhar o Brancaleone como uma produção de uma determinada época que tem uma linguagem determinada, específica, para falar da realidade, que é a sátira. Então sim, é muito perigoso. Aliás, mas é perigoso com qualquer filme.
passe informações ou que crie personagens que não existiram historicamente. Não é que não existiram em realidade, é que não existiram na escrita da história. Esse é o perigo. E também tem um outro perigo, a questão de passar o filme inteiro. Quer dizer, tu quer passar o gladiador inteiro e quer que eles se interessem pela questão do Coliseu, da vida dos gladiadores ali e tal. E aí eles ficam se preocupando com os casos amorosos, o problema ali entre o pai e o irmão, e não se preocupam com aquilo que tu queres. Isso acontece. Não tem problema. Então, na hora de usar o filme, tem que considerar tudo isso. Tudo isso. E esses visitantes também é da linha, é bem diferente e tal, mas também é uma sátira. E brinca com a Idade Média, brinca com as coisas da cavalaria, brinca, só que eu acho que a sacação do filme, às vezes até pegar certos 2 ou 3 diálogos que te levam a uma discussão determinada. Então, nesse filme Os Visitantes, tem um momento ou outro que aparece a Revolução Francesa. Então, o grande herói que está contemporâneo lá no castelo não é o herói medieval. Foi o único daquela família que virou burguês e participou da Revolução Francesa. Então, o marco temporal que está sendo colocado ali é a Revolução Francesa. É o liberalismo, é a burguesia. Então, o cavaleiro que foi para o poder fica, mas como? O cara participou das cruzadas, não está lembrado aí? Não, o que está em questão é os 200 anos da Revolução Francesa, a qual esse filme faz alusão.